Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse aí que é o dia 25 aqui da nossa série CEA em 30 dias. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda do assunto do módulo 6, na parte de teoria de carteiras, tá? Vamos começar aqui com a hipótese de eficiência dos mercados, algo que eu já mencionei quando a gente falou sobre análise técnica e análise fundamentalista, né? Essa hipótese ela tem três formas, né? Tem a forma fraca, a forma semiforte e a forma forte. E uma forma de você representar ela mais esquematicamente, né, é por meio desse desenho que eu fiz aqui. Então, o que ela diz? A hipótese, na sua forma fraca, ela diz que as informações históricas, tá? Então, dados passados, não servem para eu poder produzir ganhos acima do mercado. Eu não consigo bater o mercado só usando dados passados, tudo bem? Na hipótese semiforte, ela já diz que nem informações passadas e nem informações públicas servem para eu bater dado o mercado. Então, eu só consigo produzir ganhos na forma semiforte, só consigo produzir ganhos acima do mercado se eu tiver informações privadas ou privilegiadas, tá bom? E na sua hipótese, na sua forma forte, ela diz que nem com essas informações, as informações privilegiadas ou privadas, elas são imediatamente incorporadas ao preço e você não consegue obter ganhos acima do mercado, levando em consideração essa hipótese de eficiência dos mercados na sua forma forte, tá bom? Isso que é bem discutível, principalmente no nosso mercado aqui no Brasil, que ainda não é um mercado tão maduro, tá? E é por isso que até essa hipótese foi quebrada nessas três formas aí, tá bom? Bom, falando aqui da teoria de utilidade esperada, né? Eu tenho um gráfico aqui com aqui no eixo X, o risco total e aqui o retorno. E aí eu tenho dois tipos de investidores e aqui eu quero que vocês observem em relação a eles é o nível de aversão ou de propensão ao risco de cada um deles. Então vocês vejam que, por exemplo, o investidor 2, ele de uma maneira geral, ele está assumindo um nível de risco maior, ele está mais à direita aqui do gráfico, tá? E também repare que as curvas do investidor 2, elas são pouco acentuadas. O que isso quer dizer? Que ele aceita assumir bastante risco para ter um retorno um pouquinho menor só, tá? Então ele é um cara bem arrojado, esse investidor 2. Já o investidor 1, ele já está numa parte aqui, numa faixa de risco bem menor, né, do que o investidor 2, e você vê que a curva dele é bem acentuada. Isso quer dizer o quê? Que para um pequeno incremento de risco aqui, para ele tomar um pouquinho mais de risco, ele vai exigir um retorno muito maior. Então esse investidor aqui, ele já é um investidor bem mais conservador, tá bom? Continuando, vamos falar agora sobre o que é a fronteira eficiente, a teoria de Markowitz. Nesse mesmo gráfico, onde a gente tem o retorno aqui no eixo Y e o risco total aqui no eixo X, a gente pode considerar aqui primeiro nesse par de ativos, né, no ativo A e o ativo B. São ativos que têm o mesmo retorno, correto? Eles estão aqui na mesma linha de retorno, porém o ativo A tem um risco menor. O risco do ativo A é esse e o risco do ativo B é esse. Então, entre A e B, eu vou escolher o ativo A, porque me dá o mesmo retorno e o risco menor, tá bom? Agora, já no par CD, eles têm o mesmo risco, então aqui, o risco deles, porém, o ativo D tem um retorno maior, tá aqui em cima, e o ativo C está aqui embaixo. Então, já no par CD, eu vou escolher quem? Eu vou escolher o ativo D, tudo bem? Usando essa lógica para uma série de ativos que sejam plotadas num gráfico desse, então eu vou plotar aqui, um determinado ativo tem esse risco com esse retorno, outro ativo tem esse risco com esse retorno, vai dar uma nuvem de pontos aqui, e usando essa lógica, eu vou poder traçar essa linha aqui, que é a chamada fronteira eficiente, que são aqueles ativos que me dão o maior retorno com o menor risco, ou para o mesmo nível de risco me dão o maior retorno, ou o contrário, me dão para o mesmo nível de retorno o menor risco, tá bom? Então, é assim que é traçada a fronteira eficiente de Markowitz. E aí, eu vou ter uma carteira ótima quando eu juntar aquela curva de utilidade que eu mostrei lá para vocês, que cada investidor tem a sua, né, com a fronteira eficiente. Então, uma tem a ver com o investidor em si, né, a propensão a risco dele. E a outra tem a ver com os ativos que estão disponíveis no mercado. Então, quando elas se tocarem aqui, né, quando elas tangenciarem aqui, eu vou ter a carteira ótima para aquele investidor, dado um determinado mercado, que vai ter aquela nuvem de pontos e eu já vou diminuir a nuvem de pontos para a fronteira eficiente. Tudo bem?
Acrescentando aqui um pouquinho mais de conceitos, dado a minha fronteira eficiente aqui, né, o desenho azul, lembra que eu tenho um ativo que ele é livre de risco, né, ele tem risco zero, tá? Então ele vai estar plotado aqui, ó, um retorno aqui, ó, o RF. E aí, quando eu traçar a linha que passa pelo ativo livre de risco e tangencia a fronteira eficiente de um determinado mercado, eu vou ter a chamada CML, Capital Market Line, tá? E dependendo da onde o investidor estiver, né, da onde estiver a carteira do investidor em relação a CML, eu posso ver se ele é muito conservador, se ele é arrojado ou se ele está com uma carteira ótima de mercado. Em que sentido? Aqui, o investidor A, ele é muito conservador, ele não está lá na fronteira eficiente, ele veio para a parte do risco menor, também tendo retornos menores, tá? Já o investidor B, ele está no ponto ótimo ali para uma carteira de mercado 100% em renda variável. Por quê? Porque ele vai ter um nível de risco e um nível de retorno condizente com a fronteira eficiente e com a minha Capital Market Line. Tudo bem? E por último aqui, o investidor C, ele é um cara que toma muito risco, também vai ter mais retorno, mas ele já foi num nível além aí do investidor B. Então ele provavelmente aí já está trabalhando até alavancado, tá? Pode ter mais retorno, também está assumindo mais risco. Beleza? E agora um detalhe que eu quero mostrar para vocês foi que em todos esses gráficos que a gente plotou, a gente tinha o retorno com o risco total. E vocês vão ver que no próximo, aqui embaixo a coisa muda, ó. Estamos falando de risco sistemático agora, estamos falando de beta, tá? E aqui a gente continua com o retorno. Então, da mesma maneira, eu posso plotar aqui o meu ativo livre de risco, o meu RF, e aqui quando tiver o beta igual a 1, lembra que quando beta é igual a 1, significa que eu tenho uma carteira que replica exatamente o retorno de mercado. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. Beta igual a 1, eu vou ter um ponto que replica a minha carteira de mercado. E aí eu vou conseguir traçar uma linha entre esses dois pontos, né? Que vai ser essa linha aqui chamada Security Market Line. E o que essa linha me dá? Exatamente aquela formulinha do CAPM, tá? O meu retorno exigido é o ativo livre de risco mais o beta vezes o prêmio de mercado. Repara que se eu pegar a fórmula do CAPM aqui, colocar um beta igual a 1, eu vou ter aqui o meu retorno exigido aqui é exatamente o retorno de mercado. Mas, repara que eu posso plotar nesse gráfico aqui também os ativos, assim como eu plotei naquela nuvem de pontos lá para determinar a fronteira de Markowitz. E vão ter ativos que vão ficar acima da linha e vão ter ativos que vão ficar abaixo da linha, da SML. Esses ativos que estão acima da linha, eles estão me dando um retorno maior do que o era exigido pelo CAPM. Então pega o caso aqui do beta igual a 1, por exemplo. A gente sabe que pelo CAPM ele vai dar um retorno igual ao retorno de mercado. Se eu pegar esse ativo aqui do pontinho verde, ele me deu um retorno maior para o mesmo beta, tá? Então, esse ativo aqui ele teve um retorno maior do que o esperado, o retorno esperado maior do que o retorno exigido. Então, esses ativos acima da SML, eles são desejáveis na nossa carteira. Para o mesmo nível de risco, estão me dando um retorno maior ainda, tá bom? E os ativos que estão aqui embaixo, pega na mesma linha aqui do beta igual a 1, vamos botar um outro ponto aqui, ó, um ponto vermelhinho aqui embaixo. Então, eu peguei um beta igual a 1 e estou tendo um ativo que está tendo um retorno até aí próximo ao do ativo livre de risco, tá? Ou até abaixo dele. Mas o que importa é o seguinte, aqui eu estou assumindo um risco sistemático, estou tendo um retorno menor do que o retorno de mercado. Então esse ativo aqui, ele tem um retorno esperado menor do que o retorno exigido e ele não é desejável na minha carteira, tá? Então quando eu olho aqui para esse gráfico onde eu tenho a SML e a minha nuvem de ativos aqui plotados, né, com o seu retorno esperado e o risco sistemático, eu desejo na minha carteira aqueles que estão da SML para cima. Tudo bem? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para passar para vocês da teoria de carteiras. Temos alguns exercícios aí para ajudar a fixar esses conceitos. Vamos dar uma olhada neles. Primeiro exercício, então. Os ativos A e B estão na fronteira eficiente. Sabendo que o ativo A tem retorno de 8% e desvio padrão de 5%, qual o retorno esperado para o ativo B? Sabendo que seu desvio padrão é de 3%, considere a taxa livre de risco de 6%. Beleza, pessoal. O que quer dizer, agora que a gente vai fazer umas contas, né, que os ativos A e B estão na fronteira eficiente? Lembra que a fronteira eficiente ela era desenhada quando eu tinha aquele gráfico de retorno e risco, né? Que aqui era o risco total, sigma, e aqui o retorno. Então, quando eu estou falando que eles estão na fronteira eficiente, quer dizer que esses dois ativos eles têm o mesmo índice de Sharpe, que é aquele
aquele índice que relaciona retorno com risco total. Então, vou calcular o índice de Sharpe do ativo A e, usando esse mesmo índice de Sharpe, vou calcular o retorno esperado para o ativo B, que é o que ele me pede. Tá? Então, o ativo A, o índice de Sharpe dele seria o quê? 8% menos... Desculpa, comecei a fazer errado aqui. 8% menos a taxa livre de risco, que é de 6%, dividido pelo desvio padrão dele, que é 5%. Isso aqui me dá um índice de Sharpe de 8 menos 6 vai dar 2, dividido por 5 dá 0,4, né? Não preciso nem fazer. E agora eu vou usar isso como índice de Sharpe do ativo B. E o ativo B vai ter um retorno, o ativo B tem um retorno aqui de B, menos o desvio padrão do ativo B, que é 3%, e eu, não, fiz errado de novo, retorno do ativo B, menos a taxa livre de risco, que é de 6%, e agora sim, divido pelo desvio padrão, que é de 3%. Então, o retorno do ativo B, vou passar esse 3 multiplicando para lá, e somo com os 6%. Então, vai dar, o 3, quando eu multiplicar, vai dar 1,2, somando com 6%, vai dar que o retorno do ativo B é de 7,2%. Beleza? Então, a resposta aqui fica a letra C. Tá? Não se confundam aí com a fórmula que nem eu estava fazendo. Eu estava pegando o retorno e diminuindo do desvio padrão. Não. É o retorno menos o ativo livre de risco. Beleza? Vamos para o próximo. Primeiro vemos que acertamos, né? Que bom. Vamos para o próximo agora. Para um mercado cuja taxa livre de risco é de 3% e o retorno da carteira de mercado é de 10%, considere os ativos. Beta igual a 1, o B 0,8 e o C 1,5. E ele dá o retorno de cada um desses ativos. E ele quer saber o que a gente pode afirmar desses ativos. Olha só, pessoal. Se a gente está falando de carteira de mercado, beta e taxa livre de risco, a gente está falando de qual das linhas? A CML ou a SML? A gente está falando da SML, né? Que é aquela em que no eixo horizontal você tem o beta, né? Risco sistemático, e no eixo vertical você tem o retorno, tá bom? Então, opções que falam de CML aí já estão descartadas, como, por exemplo, a letra B ou a letra C, tá certo? Então, agora vamos calcular aonde que estão, qual seria, né, o retorno exigido para esses ativos, considerando o CAPM, que é onde a reta SML está. E aí, se der um retorno maior do que isso, quer dizer que ele está acima da SML. Se der um retorno menor, quer dizer que ele está abaixo da SML. Tá bom? Então, para o ativo A, qual seria? Vamos colocar aqui o KA, por exemplo. Então, vai ser taxa livre de risco, 3%, mais o beta dele, que é 1, vezes o retorno. Na verdade, se o beta é 1, eu já posso olhar direto para o retorno e ver se é igual ao retorno da carteira de mercado, né? Nem preciso fazer essa conta. Ó. Beta 1 e o retorno deu 10%, carteira de mercado é 10%. Então, o ativo A está na SML, inclusive está isso nas duas opções, aí, tanto na A quanto na D. Mas a gente já verificou isso matematicamente. Agora, vamos ver o B e o C. Então, agora, para o KB, eu vou ter 3%, que é o ativo livre de risco, mais o beta dele, que é 0,8, vezes, aqui eu vou ter retorno de mercado, 10%, menos o retorno do ativo livre de risco, 3%. Então, o prêmio de mercado nessas condições aqui é de 7%, tá bom? Então, eu vou pegar aqui minha calculadora, 7 vezes 0,8, né, que era o beta, e somo com 3, vai dar 8,6 aqui para o ativo B. Eu acabei voltando para o slide anterior. Então, para o ativo B, pelo CAPM, né, eu teria 8,6% de retorno. Só que ele me deu 7. Então, ele está abaixo da linha da SML. E aí, isso já me dá a alternativa A como correta, tá? Porque na letra D dizia que ele estava acima, e não é isso que acontece. Mas vamos calcular agora também para o ativo C e ver como que ele está posicionado. Vou colocar aqui embaixo. Então, o KC vai ser 3%, mais o beta dele, que é 1,5, vezes retorno de mercado, 10% menos 3%, o prêmio de mercado se mantém, né? Então, 7 vezes o beta dele era 1,5, deu 10,5, quando eu somo com 3 dá 13,5% aqui pelo modelo, 13,5%, né? Beleza? Só que ele me deu um retorno de 15,
Então ele deu um retorno acima da SML, confirmando aí a alternativa que a gente já tinha como correta, que era a letra A, tá bom? Tem mais algum exercício? Acertamos aí, tá um pouco longe, né? Mas é a letra A mesmo. Tem mais um. Um determinado investidor adota como premissa para as suas decisões de investimentos a hipótese semiforte de eficiência dos mercados, tá? Pode-se dizer que ele não acredita que seja possível bater o mercado. Não, né? Na hipótese semiforte, o que diz lá? A gente viu na parte da teoria que informações históricas e informações públicas não são... com elas apenas não é possível bater o mercado, apenas com informações privadas ou privilegiadas, tá bom? Para eles, informações históricas não são relevantes para produzir ganhos acima do mercado. Tá correto isso aqui, tá? Se ele adotasse a forma forte, isso aqui também estaria correto. Se ele adotasse a forma fraca, isso aqui também estaria correto, tá? Mas vamos ver agora, letra C. É um investidor que usa análise fundamentalista para montar sua carteira de ações. Não falou nada aqui sobre o tipo de análise que ele faz. Só falou que ele adota a hipótese de eficiência dos mercados na sua forma semiforte. Para ele, apenas com informações privilegiadas ou privadas que é possível ter ganhos acima do mercado. Aí sim, né? Essa aqui também está correta. E aí, como é que fica? Pessoal, aqui, nessa questão, ele tem duas alternativas, sendo que uma está mais correta ainda do que a outra, né? As informações históricas não são relevantes para produzir ganhos acima do mercado. Isso aqui está correta, mas eu trouxe uma outra mais precisa, que fala exatamente da hipótese semiforte. Então, isso aqui pode acontecer sim no dia da sua prova, tá? Em que você tenha duas alternativas ali que sejam compatíveis, mas que uma está realmente mais precisa. Então, você vai nessa que está mais precisa. Gera um pouco de dúvida, tem que ficar atento, mas essa provavelmente é a alternativa correta, tá bom? Então, aqui ficamos com a alternativa D. Vamos conferir aí? Beleza, essa aqui está correta. Apesar da B não estar de todo errado, tá? Mas eu tinha essa aqui como realmente uma mais forte, uma candidata mais forte a ser a resposta aqui, porque me diz precisamente aquilo que o enunciado está colocando e pergunta. Beleza? Tem mais algum? Não, agora já é para o dia 26. Então, se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, por favor. E vejo vocês amanhã, no dia 26.